Muchas gracias, Soledad. Aunque ella lo mencionó, vamos a aprovechar para hacer un aviso económico. Se está preparando y Soledad está coordinando el panorama de la mujer rural. Nos parece que es la primera vez que se hace una investigación de ese tipo, abarcando las diversas roles e inserciones, digamos, de la mujer rural, y eso va a estar por salir en unos 2 o 3 meses más, ¿no? Bueno, el tercer expositor es don Adoniram Sánchez. Me salté la presentación en la primera parte, lo que es particularmente grave porque es mi jefe. Adoniram es agrónomo de profesión. Él ocupó el cargo de viceministro de Agricultura Familiar en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil durante 7 años, en el periodo del presidente Lula, y es oficial de políticas aquí en la FAO. Él va a desarrollar la temática de la pequeña agricultura, o agricultura familiar específicamente, en su condición del mundo del trabajo independiente por cuenta propia y su relación con la protección social. Adoniram. Gracias, Sergio. Yo voy a castigarlo un poquito más por el portuñol. En los 20 minutos, me llegó un vídeo muy interesante de Haití esa semana. Yo quisiera pasar el video en 12, 13 minutos, depois entro aí com algumas lâminas de 4, 5 minutos, aí cerramos. Para um pouco focalizar na mirada de vocês, porque como estamos com esse esforço gigantesco de ver o mundo rural e a superação da pobreza, dê uma mirada primeiro que é Haití. Não se pode Haití, pode nas comunidades mais pobres do nosso país. Segundo, Haití rural. E dentro desse Haití rural, um setor de agricultura familiar. E eu quero vender uma ideia para vocês que dê uma mirada no mundo rural desde uma perspectiva estratificada. Os países de América Latina, como na periferia das cidades, há uma elite de agricultura, há uma classe média, renta alta, renda média, renta baixa, e há um núcleo duro da pobreza. Não? Porque o desenho de políticas deve diferenciar-se em função disto. Então, mira que nessa experiência de Haití, de inclusão social, a agricultura familiar encontrou um produto que é típico da agricultura familiar por o uso intensivo de mão de obra, leite. Segundo, uma criatividade do governo de vincular com uma estratégia nacional de segurança alimentar, com uma boa articulação de política pública dentro de Haití. Não? Vamos à película. Bueno, Brasil e Canadá têm muita cooperação com Haití. Então, daí vem essa experiência. Tout haïtien dans Montréal, nous mardi 18 mai pour nous fêter 206 ans d'indépendance, fête drapeau nous Haïti chéri. C'est une date pour nous écrire dans le calendrier, non. Mardi 18 mai, au Club Pearl, 2021 Saint-Denis, entre Cherbouquet, Ontario, Haïti chéri, Haïti pape crasé, animation musicale, DJ Slim. Haïti, 1er janvier 1804. En 2004, 200 ans. Haïti chéri. Depuis avant 12 janvier, nous avons déjà ouais que la question lettre là, c'est un gros bagage qui est capable de permettre le développement dans le pays. Autour de chaque laiterie, il y a une organisation de producteurs de lait qui fournissent du lait à la laiterie. Et les laiteries sont gérées par un conseil d'administration qui est formé de représentants des organisations de producteurs. Puis fort famille paysanne dans le pays d'Haïti, 60% dans yo, yo gen bœuf la caille yo gen maman bœuf et yo servi surtout avec yo pour yo faire petit.
Et le bœuf la fait petit, il est capable de gagner lait. Et lait, c'est un produit haïtien remis en pile. C'est ça qui fait que nous importons plus fort lait que nous bois. Mais en même temps, nous avons pile bœuf dans le pays qui est capable de bailler tout le pays à lait si nous sommes capables de transformer lait là, parce que lait là, c'est un produit qui est fragile en pile. Longtemps, lait de petit, à tous les amis m'a bâti, m'a cherché chemin à la campagne, tout mal trouvé bon pour la vie, les rivaines trouvées en ananas, dont j'en canne créole pour me soucier, le coco est servi de dessert, tout bagaille ça y fait me rêver, Haïti chérie. Le programme national de cantine scolaire, c'est l'entité gouvernementale qui donne à manger aux enfants de 5 à 15 ans des écoles publiques qui sont la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. La FAO, de par son mandat, entreprend le soutien au gouvernement dans leur programme de développement et en vue de relancer la production alimentaire, d'assurer la gestion des ressources naturelles. Ça c'est ce qui m'entendait. Nous ici à Marmelade, on a un projet de développement local. Maintenant, pour arriver à la laiterie, on a travaillé sur ce qu'on appelle un système agro-silvopastoral. Maintenant, dans les montagnes, on pratique rampe vivante. À travers les rampes, c'est juste protéger les montagnes contre l'érosion. Maintenant, dans cette structure-là, maintenant, on a mis des herbes, des éléphants. Et à travers ces herbes-là, maintenant, il y a des vaches à l'intérieur de ces parcelles-là qui alimentent ces herbes-là. Maintenant, après, on a pu constater qu'il y a une augmentation du lait dans les vaches. Et la contribution de la FAO est une condition de coopération technique, c'est-à-dire un encadrement, une formation, mais aussi à travers donc, une coopération avec le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Haïti, nous assurons la mise en place des infrastructures et des équipements. Temos dado apoio bastante grande também, não só em treinamento pessoal, mas também em recursos para aquisição de produtos da agricultura local e da Lea Gogô para distribuição e incorporação no Programa Nacional de Cantinas Escolares. C'est une mini-laiterie. Comparativement à d'autres laiteries, on a seulement la possibilité d'alimenter les élèves à travers la commune de Marmelade. Alors on pourra aller plus loin, mais il y a pas mal de contraintes. Par exemple, on a des contraintes concernant les bouteilles, qu'on ne peut pas trouver en Haïti. Même en République voisine, qui est dominicaine, on ne peut pas trouver ça. C'est en Italie ou en Guatemala qu'on peut trouver ça. Donc la bouteille, c'est une bouteille de 10 onces qui est recyclable. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir distribué le lait dans les écoles, la bouteille doit être retournée à la laiterie. Oui, nous avons commandé à PAM. Pour la première fois, nous jouons un contrat ça. Côté élèves pour bénéficier et contrat ça par PAM. Et hier, nous avons venu chita ensemble avec nous. Ils remettent nous une copie contrat. Et pour l'ouverture des classes là, que nous parlons de l'aide à l'école, mais ce n'est pas un pays. Nous achetons le lait pour livraison aux écoles, grâce à une contribution du Brésil. Donc, grâce à ce mécanisme, les enfants qui vont à l'école peuvent boire du lait. Et souvent, c'est les parents de ces enfants qui sont des agriculteurs qui vivent dans des conditions très difficiles, peuvent avoir des revenus parce qu'ils vendent le lait. Et donc, la richesse au niveau des familles des enfants est augmentée.
Bom, para nós a experiência do Lea Gogô é muito importante porque permite demonstrar de uma forma muito clara a capacidade organizativa e produtiva do povo haitiano. Por isso o Brasil apoia decididamente essa experiência, que ganhou prêmios internacionais, inclusive concorrendo com 12 experiências brasileiras. Lea Gogô, Haïti. Dès le lendemain du 12 janvier, nous avons commencé à préparer la nourriture pour les enfants des écoles qui n'étaient pas à l'école mais qui se trouvaient dans les camps un petit peu partout à Port-au-Prince et dans ses environs. Pour me répondre avec PAM et nous avons déjà gagné marché et BNCS, il faut que moi travaille avec 50 gallons chaque jour. Nous recevons 30 gallons par jour. Après ça, nous prenons et puis nous rentrons dans la salle de transformation. Après, nous prenons et puis nous nettoyons tout le vaisseau, chauder, stériliser et puis nous pasteuriser le temps. C'est une période de pasteurisation. Après, nous finissons de pasteuriser, nous livrer à 92 ou bien à 100 degrés et puis nous retournons encore. Nous refroidissons, nous quittons là, nous livrer à 75 degrés et puis nous mettons dans la bouteille. Stérilisé ne nécessite pas de réfrigération. Ça se conserve à la température ambiante jusqu'à 9 mois à 1 an, sans problème. Donc, pour élever qui n'a participé dans l'association, ils ont accès pour venir vendre les tuyaux là. Et même si on voit Pauline, ça a aidé nous longtemps. Les tuyaux pas de vendre, pas de côté exact pour nous vendre les tuyaux. Parfois, à la veille au marché, on est obligé de retourner avec eux, les pas vendre. Ça qu'on fait gâter. Et avec les trias, non seulement nous vendons, nous avons côté exact pour nous vendre, et puis tout ça permet que, comme là, ils ont acheté à un prix qui est plus ou moins, et puis ça permet nous et voyer l'école, ça permet d'aider nous à avancer. Naturellement, vous le savez, l'état de nutrition de la population en Haïti est une situation assez préoccupante. Et le lait, vous le savez, est un apport protéinique important et qui contribue à améliorer et à changer cette situation. Afin de parcourir toute commune limonade là, nous faisons gens et pour bailler dans chaque zone avec un taux qui pas trop haut et puis après il y a un délai parfois c'est 3 mois pour remettre pour bailler à un autre groupe encore. L'État Gogo permet de montrer comment il est capable de développer un produit local, un produit qui l'a déjà, qui t'appelle gaspillé, bref, là, l'État arrêté dans le et bien nous sommes capables de voir comment, avec une petite innovation, une petite intelligence, originalité, nous avons fait un bagage en merveille, fait le tournoi en merveille. Et c'est ça qui fait qu'un pays comme le Brésil, qui lui-même fait des coopérations dans d'autres pays, il a besoin de servir avec le modèle l'État Gogo pour la faire promotion dans l'autre côté autour. O Brasil é o país do Paulo Freire, né? O homem que dizia que ninguém é só receptor e ninguém é só doador. Todos nós somos receptores e doadores, nós trocamos coisas. É esse o padrão que o Brasil quer. E a gente quer, inclusive, levar essa experiência do Lea Gogô para outros países. O Sudão, por exemplo, nos pediu cooperação internacional para organizar a sua cadeia do leite, as suas microbacias leiteiras, e a gente acha que essa experiência pode ser muito útil para a gente organizar a produção leiteira dos pequenos produtores do Sudão. C'est ça qui cause nous avons un gros pour ça parce que nous même mesdames aujourd'hui nous avons bœuf dans nous nous camper pour nous friter un bœuf et nous capable bœuf ça qu'il fait pour nous parce que nous bœuf la mise bas nous prend les plans et vendre dans les Lea Gogô
qu'on y a là, nous prenons l'argent chaque mois, ou chaque 15 jours. Ça permet, si nous avons une petite dette pour nous payer contre l'école, pour petit moun, nous payons l'école là. Et tout, nous sommes capables de si nous avons gangou, nous tirer les matin, nous vendons, nous jouons une coble là, nous bâtissons, nous manger. Et ça qui arrive tout, nous jouons les tout, nous bouillons, nous bâtissons au bras, nous faisons des café, nous bâtissons au bras. Et c'est tout bagage ça nous sentis bœuf. À chaque moment, on bœuf perdu. Non, nous-mêmes, nous sentons c'est nous-mêmes qui perdus, parce que c'est nous-mêmes qui connaissons qui ça bœuf ça fait pour nous. Sous 1 million de personnes que nous avons mangé dans l'école, c'est environ 50 000 seulement qui joignent produit ça. Mais pour nous, c'est chaque année monter 10 nouvelles unités de transformation. Actuellement, il y a 13 unités qui ont fonctionné. Nous avons remis pour que d'ici 1 an et demi, nous arrivions presque à 30 unités. Et chaque année, pour nous capables de gagner 10, au moins 10 unités en plus. Qui fait que dans 5 à 10 ans, nous sommes capables de gagner environ 150 unités. Donc, de 2000 paysans, 2000 familles paysannes qu'on y a là, qui dans le réseau, nous sommes capables de passer à au moins 20 000 familles, 30 000 familles. Et de 50 000 timoun, nous sommes capables d'arriver à 500 000 timoun qui sont capables de joindre l'aide dans l'école là. Allez, 1, 2, 3, 4. Chantez pour vous, non, à là. Eh ben, janvier, 12 janvier 2010. Gen parents fait 35 secondes. Oubliez si vous gen petit. Laisse ça, maman t'a cherché petit yo. Papa t'a cherché petit yo. Petit t'a cherché parents yo. Yo pa ouais yo. Laisse ça, pays a été tout de noir. Tout le monde te baigné à poussière. Chou ça nous baguette doit bilier li. Quand on t'entendait, t'as tremblé, tout le monde t'a brûlé. Je suis. Quand on t'entendait, t'as tremblé, tout le monde t'a brûlé. Je suis catholique, t'as brûlé. Je suis protestant, t'as brûlé. Je suis ongan, t'as brûlé. Je suis mambo, t'as brûlé. Je suis pasteur, t'as brûlé. Je suis ministère, t'as brûlé. Je suis la police, t'as brûlé. Je suis président, t'as brûlé. Je suis sénateur, t'as brûlé. Je suis député, t'as brûlé. Je suis. Regardez comment t'as tremblé. Je suis. Regardez comment mon a pourri. Gagné yon demoiselle qui relève ta moun. Li campé sous yon dos kay chamot. Li di maman. Regardez comment kay a placé Fonds National. Em 5 minutos, este não é típico produtor familiar, pero eu vou trabalhar com os extremos com vocês, porque essa mentalidade que predomina em América Latina nos últimos 50, 60 anos sobre política agrícola, esse é o modelo que se buscava, e se busca de certa maneira. Este modelo empieza a aparecer com problema em los 90, los 80, que deixa muita gente para trás. Não? Então, falar de agricultura familiar são esses setores. Há uma classe média que produz alimento, há a pobreza extrema. Não? Então, a partir dos 90, muitos governos estão reaccionando. O Brasil cria um ministério inteiro para cuidar disso, a Argentina cria uma subsecretaria do ministério, o Paraguai lança programa, El Salvador lança programa, Nicarágua, o INDAP se involucra mais com esse tema. Há muitas respostas institucionais ao redor desse tema. Además de la preocupação de inclusão social, de cidadãos que estão quedando rezagados
de suas atividades econômicas, agrícolas, que não têm apoio ao largo de 20, 30 anos, então isso aí explica em grande parte a origem da pobreza em meio rural, é essencialmente falta de oportunidade, não é de capacidade. Esta é a Amartya Sen, verdade? Há uma conexão forte, sobretudo a partir de 2008, 2009, com o tema segurança alimentar. Não? Esse conceito aí dos 4 pilares, disponibilidade, estabilidade e acesso, essa agricultura é a agricultura que hace a agricultura de alimentos, porque este modelo da primeira foto é uma agricultura importante para muitos países, mas com uma vocação forte exportadora. E esse circuito de alimentos entra em um diálogo de inflação. Muitos países então veem, por quê? Porque o IPCA, que mede a inflação dos países, ele que tem menos é América Central, El Salvador, Guatemala, que tem 38 produtos, que tem mais Argentina e Brasil, 168. Dentro desses produtos está a leite, a papa, o frijol, produtos típicos da agricultura familiar. Então, entra por um dolor imenso na política monetária por preocupações com inflação. Então, por isso que a agricultura familiar agora está na moda, por assim dizer, maravilhosamente na moda. Pero, quando entra nesse núcleo duro da pobreza, pero antes disso, baixo esse conceito de agricultura familiar, o que estava dizendo vocês, são dados de censo agropecuário de todos esses países. Yuca não se exporta, leite se exporta em polvo, pela região Uruguai, basicamente Argentina, as hortaliças, as frutas. Quando vai ao super, vocês, essa mirada que vocês, cenoura, lechuga, é toda coisa de pequeno. Os pequenos estão por detrás dessa estrutura, não? Uma forte proposta de segurança alimentar. Alguns dados consolidados. Essa primeira linha, aí está a participação em valor da produção setorial, porque essa polarização que eu provoquei a vocês, o pobre, o rico, o grande e o pequeno, é perversa, não? Porque andar por meio é o melhor caminho. Os dois extremos têm problema. A pobreza extrema, como essa primeira foto, que tem problema ambiental, concentração de Gini, pero entrar nesse diálogo de agricultura familiar para sair desta caja de doble entrada, há riqueza em meio rural. Esse setor tem valor econômico para falar com uma lógica econômica, mais do que a lógica assistencial. O problema assistencial está em núcleo duro. O Ministério da Agricultura tem que pensar políticas de microfinanças, microextensão rural, campesino, para esse setor, e o Ministério do Desenvolvimento Social deve acoplar-se. É uma articulação de políticas. A política agrícola pode ajudar esse setor, a política agrícola clássica, inclusive. Não? O emprego setorial, aí o emprego não é emprego com carteira firmada, como estamos vendo agora, são os autônomos, os por conta própria, é mais vinculado à ocupação da mão de obra. Não? A experiência brasileira que tivemos é uma experiência que ampliamos o sistema de financiamento por mais de 10 mil milhões de dólares todos os anos, que entra como financiamento, não é? Regalo. Com taxa de interesse subsidiária de mais de 2,2 milhões de contratos, que se repetiam todos os anos. $3.500 se genera 1,4 ocupação de mão de obra a mais na propriedade. Amplia, de uma vaca você vai a 3 vacas, vai para um microtrator, você vai ocupando a mão de obra na propriedade. Não? Bueno, por supuesto, o caso paraguaio, todos conhecem recentemente, 91% dos estabelecimentos em Paraguai são de agricultores familiares, mas ocupam apenas 6% das terras. Ou seja, o tema terra, concentração, como já muitos disseram por acá, é um tema polêmico, é um tema que se expressa com maneiras violentas, por reforma agrária no ETA. Então, é muita gente com pouca terra. Quizás aí também tenha uma base da pobreza por falta de ter acesso aos famosos ativos. Esta gráfica já apareceu de distintas maneiras, mas aqui o que é importante chamar, por exemplo, esse conceito aqui é de CEPAL, de ingresso dos lugares rurais pobres. Lugares rurais são o que os países chamam de rural. Pobre é a partir do conceito de canasta básica de CEPAL, que define que não tem acesso a uma quantidade suficiente de recursos para uma canasta básica, é pobre. Mira que na pobreza, essa lógica que vocês estão discutindo, que a gente vende a mão de obra para o emprego, quizás a maior parte dos pobres vende a força de trabalho, porque é o único que tem para vender. Pela segunda parte que eu quero, conta própria, quero abrir um diálogo com vocês, dê uma mirada em México, 10% é conta própria meio rural, há um porcentagem de remessa. Ao extremo, Chile 6%, isso que dizia o Martim aí meia hora atrás, 6% é que vive do esforço vinculado à agricultura. Pero na segunda, Nicarágua e Honduras, 48%, 42%. Qual é a mensagem? Há espaço para pensar um fortalecimento dessa pequena agricultura com saídas agrícolas, inclusive.
mais que pensar modelos de complementários, de mano de obra, de trabalho, formalização, a agricultura aí é um motorzito interessante para vincular com esse crescimento econômico dessas famílias. Por fim, 4 aspectos que eu queria dialogar com vocês. Para mim, o pensamento social conhece muito pouco como vivem e se reproduzem os pobres no meio rural. Não é? Nos últimos 4 ou 5 anos que estamos chegando nesse setor. Você chegava com uma mirada muito assistencial, a hora que está abrindo a carra que são homo sapiens, homos econômicos, inclusive. Não? Se não conhece, e entra mal, com política pública, com muito assistencial e com ela a perspectiva da famosa porta de saída. A mirada estratégica de surgir aos dedos ajuda, não? Por exemplo, nossa experiência em Brasil, de los 27 milhões de pessoas que sacamos da pobreza extrema, 5,2 está no meio rural. Uma grande articulação do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o Ministério do Desenvolvimento Social. Mais de 70% das pessoas do meio rural que recebem o Bolsa Família, que é a transferência condicionada, eram clientes também de minhas políticas de microfinanciamento. Não? E fomos em Nicarágua copiar de campesino a campesino. Não? Microfinanciamento, fomos copiar em La Índia. Não? Ou seja, como criar um link de salidas rurais, articulando um ministério que tem uma grande responsabilidade, que é o núcleo da pobreza, desenvolvimento social, e vai conectando com outras políticas sequentes. Não? Também entender a multifuncionalidade desse setor. Não? Aquele vídeo de Legogô, Haiti, a atividade agrícola dura, como a vaca, a leite, a atividades rurais, que migra aí para o emprego, migra para a agroindústria, agricultor se especializando. Ou seja, o mundo rural é muito mais que o agrícola. Isso que Martim dizia de la juventude, eu sou filho de agricultor, eu tenho 5 irmãos todavia na agricultura. É uma perversidade do pensamento social sobre a juventude rural. Minha juventude, por exemplo, Martim, era feio ser filho de agricultor em meio urbano. Não? Era traçado, caboclo, country. Toda a estrutura de bem-estar, inclusive de escolaridade, de lazer, cante de futebol, é para o urbano. O rural é para trabalhar como um burro. Não? Por isso que encontra um agricultor com 50, 60 anos, parece que tem 80. A penosidade de trabalho agrícola é uma coisa extremamente perversa. Então, essa lógica há que reconstruir, há que desmistificar o mundo rural, vamos pôr um pouco de valor. Se não há valor, por que ele jovem vai sair, acende as luzes da cidade e vou buscar uma polola, vou divertir-me, não? Este é o 4º ponto, criar condições favoráveis à estrutura de política pública de apoio diferenciado. Né? O caso Tino, por mim, tivemos a oportunidade de visitar. China tem 1,3 mil milhões de pessoas. A estrutura agrária é 1,2 hectares por família em meio rural. Não pode pensar em mobilizar e concentrar a gente em Pequim e tudo mais. E 65% da população é rural. Grande parte dessas coisas que compramos nas esquinas, relógios, as coisas, uma política agressiva do governo de pôr indústrias nos rincones mais duros da pobreza, de tal maneira que as pessoas em 1 hectare fazem uma agricultura de alimentos e as outras 8 horas trabalham como assalariado em meio rural, pero vinculado com a atividade não agrícola. Não? Então, são estratégias de vincular com o que estamos dizendo, de emprego com a salida de uma agricultura de alimentos. O caso nicaragüense, o caso campesino a campesino. Por que campesino a campesino? Nasce de uma resistência das comunidades indígenas sul de México e de Guatemala, desta lógica vertical de los agrônomos em um bote de ensinar o outro. Os indígenas já sabem que chega, vou fazer mil redes de diálogo, de saberes, diálogo a paz, e busquem nas universidades, alguns extensionistas, uma entrada de fluxo de conhecimento mais sofisticado. Não? Essa lógica de como se vincula esses autônomos, que não são empregados, com o sistema de proteção social, Sérgio, eu creio que aqui há muita coisa que pensar. O pescado que estou tentando vender aos tênis é que esse setor autônomo, pobre, pelo que vive de atividade agrícola, Martim dizia, quem escute a voz dos pobres, não? É dar autonomia, empoderamento econômico, e você vai vinculando um sistema de maior agregação de valores, um sistema de empoderamento, de poder vincular aí a demandas de direitos, é uma crescente. Não consigo ver, assim, nesse núcleo duro da pobreza, o modelo clássico de emprego como está concebido em meio urbano. No Martim dizia, nos casos europeus, há que pensar outros sistemas que podem dar esse sistema, o mesmo benefício do sistema de proteção social. Mas hoje por hoje estão descobertos. Nadie não habla com eles, não chega a política agrícola. O Ministério da Desenvolvimento Social que está chegando nos últimos, para mim, 10 anos, 7 o último com transferência condicionada, que chegaram aí ao contato com alguma situação. Bueno, de minha parte era isso. Graças.